No Salmo 27, no começo, quando antes de ser entoados os louvores, nosso irmão Lucas falava em confiar em Deus, e tudo isso foi confirmando a palavra que Deus me deu durante essa tarde, me deu ontem à noite, que nós devemos confiar em Deus em qualquer momento das nossas vidas, em qualquer dificuldade, em qualquer adversidade. Nós temos que estar sempre confiando em Deus. Não sei se vocês conhecem um rei chamado Manassés. Foi rei da tribo de Judá, filho de Ezequias. Foi um dos reis mais ímpios que teve a tribo de Judá. Este rei, ele foi levado ao cativeiro da Babilônia, foi preso, foi amarrado. E no momento que ele orava, que ele clamava de todo o seu coração, Deus teve piedade dele e levou ele de volta do cativeiro de Babilônia para a tribo de Judá. Um rei ímpio, foi um dos reis mais ímpios da história de Judá. Imagine, eu, você, que buscamos a presença de Deus, que estamos sempre buscando de todo o nosso coração. Será que Deus não vai ouvir a nossa oração nesta noite? Aleluia! A palavra de Deus diz, no Salmos 27, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aleluia! Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, e não rejeitarei ao teu servo. Com ira, tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e o que respiram crueldade pereceria sem dúvida se não crescesse. Que viriam os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Coloque a tua Bíblia no banco. Levante as suas mãos ao mais alto que você puder e aplauda esse Deus maravilhoso. Aplauda ao Rei da Glória, ao Rei dos Reis, aquele que morreu no terceiro dia, mas vive hoje está aqui. Aquele que ouve a minha e a tua oração. Diga comigo assim: glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito glória ao Santo. Espírito Santo. Deus usa o teu servo para falar conosco.
Pode se assentar aplaudindo ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Nós somos um povo pentecostal. E o povo pentecostal que está com defeito de fabricação. Então você é livre para adorar o Senhor. Você é livre para dar glória a Deus, para aplaudir ao Senhor, porque nós somos um povo alegre. E a palavra de Deus diz, o título da mensagem, confiança em Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O Senhor nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Ele é a nossa força. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso socorro presente. Na hora da angústia, na hora da dor, na hora da alegria, na hora da tristeza. O Senhor Jesus é a nossa força. A quem temerei? A palavra de Deus diz, a quem temerei? A quem você tem temido? O salmista Davi diz no versículo 2, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Glória a Deus. Olha o que o salmista Davi fala. Ainda que um exército me cercasse. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que fazia realmente a vontade de Deus, ele teve muitas lutas, muitas batalhas. Por causa disso ele foi impedido, de construir o templo do Senhor, porque pelas suas mãos derramaram muitos sangues. Mas ele diz aqui, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Nós sabemos que naquela época Jerusalém, os povos vizinhos perseguiam Jerusalém, estava sempre entrando em guerra contra Jerusalém. E ele diz, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Nós temos que confiar em Deus. Glória a Deus. Porque nós sabemos que Davi, um homem igual a mim, igual a você, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, mas ele falhou, ele errou, ele pecou, ele cometeu erros talvez mais graves do que a mim, do que a você, mas ele sabia de uma coisa, ele sabia que ele tinha que confiar em Deus. E quando ele pecava, ele se arrependia de todo o seu coração. E ele sabia que o Deus que ele servia era misericordioso. Glória a Deus. E ele sabia em quem ele confiava. Aleluia. Então nós temos que ter como exemplo na nossa vida esse Salmo 27. Talvez você esteja passando por lutas, por dificuldades. Nós sabemos que lutas, sim, lutas vêm na nossa vida, a adversidade vem. O crente vai passar por luta, vai, mas não podemos ficar desesperados, não podemos ter falta de confiança em Deus. Vai passar por luta, vai, mas não desesperado. Tem pessoas, porque qualquer luta, qualquer adversidade, começa a desesperar, começa a perguntar, o que será da minha vida? O que vou fazer? Por que Deus me colocou nessa situação? Meu amado, todos nós, como o salmista Davi, ele passou por diversas lutas na vida dele, ele passou por diversas dificuldades. Nós sabemos que Deus, no começo do seu ministério, Deus, quando o profeta Samuel foi ungir ele como rei, quando ele chegou na casa de seu pai, Davi não estava ali no meio dos seus irmãos, Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, cuidando do pasto. E mesmo assim, Davi, quando Samuel pensou que ali naquele meio, naqueles irmãos dele, estaria o rei, Deus falou que não, que o rei ainda não estava naquela sala. E sabemos que no começo do ministério de Davi, que até ele assumir o reinado,
até verdadeiramente ele governar por toda Israel. Foi muitas lutas, foi muitas perseguições. Se eu não me engano, foi cerca de 10 anos para ele começar a reinar, não me lembro bem agora. Mas ele demorou bons anos sendo perseguido, sendo maltratado, fugindo de um lugar, fugindo do outro. Mas Davi, ele confiava em Deus. Aleluia. Ele sabia quem era que tinha escolhido ele como rei. Ele sabia quem era o Deus da vida dele. Poderia, nesse tempo, ele poderia desistir do reinado. Ele poderia se afastar, se acovardar, recuar, porque eram tantas perseguições. Mas sabíamos que Saul queria matar Davi. O tempo todo, Saul perseguia, porque a inveja entrou no coração de Saul. E ele queria o quê? Destruir Davi. E Davi poderia ter 1000 motivos para se afastar, para recuar. Mas o que ele fez? Ele avançou. Ele avançou diante das lutas. Ele avançou diante da dificuldade. Ele não temeu nada, porque ele sabia a quem ele servia. Ele sabia a quem tinha escolhido ele. E a palavra de Deus diz, no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 15, versículo 16, que não foi nós que escolhemos a Jesus. Foi Ele que nos escolheu. Amém, Jesus. O mesmo Deus que escolheu Davi para ser rei de Jerusalém, para governar aquele povo, é o mesmo Deus que te escolheu para te estar aqui nesta noite. Glória a Deus. Então é preciso, meu amado, confiar em Deus. Confia em Deus, mesmo diante das tuas lutas, da tua dificuldade, mesmo diante de todas as provações que você está passando. Continue confiando em Deus. Glória a Deus. Porque muitas das vezes a gente pensa que a nossa luta está demorando muito. Mas quando você olha para a vida de outro, quando você começa a olhar para a vida do teu irmão, e você começa a ouvir o testemunho da vida do teu irmão, e você vê que muitas das vezes ele está passando por luta maiores do que a tua. Por muitas das vezes a luta dele está demorando mais tempo do que a tua. Então nós temos que fazer igual o salmista Davi. Nós temos que perseverar, continuar confiando em Deus, continuar avançando. Porque a palavra de Deus diz, ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aleluia. Ainda que a guerra se levante contra você, meu amado. Ainda que os teus inimigos cerquem a tua vida. Ainda que tudo parece que está dando errado na tua vida. Ainda que tudo você possa imaginar que possa estar com o vento vindo ao contrário da tua vida, continue confiando em Deus, continue perseverando em Deus, continue lutando, porque a mesma vitória que Deus deu para Davi, Deus vai te dar na tua vida. Aleluia. Deus ouviu a oração de Davi por várias vezes, e Deus está aqui nesta noite, pronto para ouvir o teu clamor, pronto para ouvir a tua oração, meu amado. Eu falei aqui no livro de 2 Reis, capítulo 33, versículo 11, conta a história de um rei chamado Manassés. Se depois você quiser procurar em casa, 2 Reis, capítulo 33, versículo 11, diz que o rei Manassés foi um dos reis mais ímpios de Judá. Aquele rei, ele foi preso, foi levado ao cativeiro. Ali ele foi amarrado, ali ele estava passando por luta, por dificuldade, por sofrimento. Ele foi levado até a Babilônia. E diz na palavra de Deus, em 2 Reis, que esse rei, na hora da dificuldade, na hora da luta, ele se lembrou de Deus. Ele se lembrou de Deus e começou a clamar a Deus. Ele começou a clamar a Deus de todo o seu coração. Ele começou a buscar Deus de todo o seu coração em oração. E diz a palavra de Deus
que Deus teve misericórdia daquele rei. Aleluia. O rei que era o rei mais ímpio de Judá. Amém, Jesus. Deus teve misericórdia e transportou ele de volta para Jerusalém. Clame ao Senhor. Amém. Clame ao Senhor diante da tua dificuldade. Clame ao Senhor diante da tua luta. Clame ao Senhor, meu amado. Não canse de buscar a presença de Deus, porque a palavra de Deus diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Salmista Davi sabia o que ele estava falando. Ele, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Ele ia buscar aquilo que ele queria. Ele não ficava parado esperando que a vitória chegasse nas mãos dele. Não é necessário que nós devemos ficar parados. Nós temos que buscar aquilo que nós queremos. O salmista Davi, ele ia à frente das lutas, das batalhas, porque ele sabia o Deus que ele servia. Amém, Jesus. Ele não ficava parado esperando que viesse a sua vitória do céu. Ele corria atrás, ele buscava aquilo que ele queria. Então é preciso, meu amado, que nós devemos buscar a presença de Deus na nossa vida. Não adianta só a gente pedir. Nós temos que buscar. Nós temos que clamar de dia, de noite. Ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia. Quem quer morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida? Nós temos que buscar, meu amado, porque essa palavra diz para nós morarmos na casa do Senhor. Qual é a casa que o Senhor tem preparado para mim e para você? É a eternidade. É a nova Jerusalém, onde as ruas são de ouros, onde nós vamos estar ao lado de Jesus, junto com Deus Pai, onde não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais luta, não vai ter mais dificuldade. Então nós temos que buscar isso para a nossa vida, porque se nós não buscarmos isso para a nossa vida, nós vamos parar pelo meio do caminho. E o salmista Davi falava: uma coisa eu pedirei ao Senhor e a buscarei. Temos que buscar a nossa salvação. Temos que buscar a nossa vida eterna. Temos que buscar a nossa vitória. Porque a maior vitória que Deus tem preparado para mim e para você é a vida eterna. Aleluia. É a salvação. Amém, Deus. É onde nós vamos morar, numa cidade onde as ruas são de ouros. Então nós temos que buscar isso para nossas vidas. Como o salmista Davi falou: todos os dias da minha vida. Ele não falou só um dia, não só segunda. Eu vou buscar o Deus da minha vida só na terça. Eu vou buscar o Deus só na quarta-feira, que é dia de culto. Eu vou buscar Deus só sexta-feira, que é dia de culto. Eu vou buscar só domingo. Ele diz: não, todos os dias da minha vida. Busque o Senhor todos os dias da sua vida. Não canse de clamar ao Deus vivo. Confiar em Deus é desfrutar da sua vontade pessoal, meu amado. Precisamos confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós desfrutamos do sobrenatural. Para viver o sobrenatural de Deus, temos que confiar em Deus. Davi, o tempo todo, em seu ministério, ele vivia o sobrenatural de Deus, porque ele confiava no Deus. Para você, para mim, desfrutar o sobrenatural, nós temos que confiar em Deus. E a palavra de Deus diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No dia da tua adversidade, meu amado, o Senhor vai te esconder nos pavilhões dele, embaixo das asas dele. Mas é preciso você confiar em Deus. Quando estiver tudo bem, é fácil adorar a Deus. Mas quando está tudo mal, tem que ser fácil de novo adorar a Deus. Não podemos adorar a Deus só quando tudo vai bem. Temos que adorar a Deus em todos os instantes da nossa vida. Aleluia. Para que Ele venha se esconder, para que Ele venha nos esconder no dia
das adversidades, porque nem eu, nem você, nem o salmista Davi foi livre das adversidades, das lutas, das barreiras. Nós precisamos confiar em Deus. Nada pode nos levar à derrota quando estamos com nossos olhos fitados em Deus. Quando nós estamos com nossos olhares fitados em Deus, nada vai nos levar à derrota. Mas temos que estar com nossos olhos fitados em quem? Em Deus. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então é preciso, mesmo no deserto, espere no Senhor. Mesmo no deserto, espere no Senhor. O povo de Israel foi tirado do Egito, do cativeiro. Durante 40 anos, ele passou pelo deserto. Mas mesmo no deserto, Deus preparou o maná. Mesmo no deserto, Deus abriu o mar vermelho para ele passar. Mesmo no deserto, o povo não teve sede. Mesmo no deserto, Deus cuidava do povo. Se você está passando pelo deserto da tua vida, meu amado, se o teu sofrimento está tão grande, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você, meu amado. Da mesma maneira que Deus cuidou daquele povo de Israel, quando ele foi tirado do Egito, Deus continua cuidando de nós hoje. Hoje nós vemos tantos livramentos, tantas coisas que Deus tem nos poupado, coisas que muitas das vezes nós não vimos, não enxergamos, que os nossos olhos não vê, mas Deus continua cuidando de nós. Deus continua nos dando a vitória. Mas é preciso o quê? Confiar no Senhor. Lá em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Olha o que Deus diz: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, que são pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos de Deus sobre a nossa vida são pensamentos de bem, de coisas boas, não de coisas más. Nós temos que pedir a Deus que nós devemos ter os mesmos pensamentos do Senhor, porque o salmista Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele estava sempre ligado no trono da glória, porque ele estava sempre com teus olhos fitados no Senhor. Ele era um homem que buscava a presença de Deus, ele era um homem que confiava em Deus. Um homem que errou, como a mim errou, como você já errou. Mas Deus diz na palavra dele que ele era um homem segundo o coração dele. E no Novo Testamento, Jesus nos chama de amigo. Jesus diz que nós somos amigos dele. Para ser amigo de alguém, meu amado, tem que ser uma pessoa que goste da gente, que queira estar perto de nós. Porque ninguém vai querer ser amigo de ninguém para estar longe. E Jesus diz que nós somos amigos, porque Ele está perto de mim, Ele está perto de você, né? E no mesmo livro de Jeremias 29:2 diz assim: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e eu vos ouvireis. Clame a Deus. Clame ao Senhor que Ele vai ouvir a tua oração. Ele ouviu a oração do rei Manassés, um rei ímpio. Nessa noite Ele vai ouvir a tua oração. Nessa noite Ele está tirando pessoas do deserto e levando a lugares aonde tem coisas boas, aonde mana leite e mel, como Ele tirou aquele povo do deserto e levou uma terra que manava leite e mel. Nesta noite, Ele está tirando o povo, Ele está tirando pessoas do cativeiro, Ele está tirando pessoas lá do fundo do poço. Glória a Deus. Mas Ele diz: confia em mim, confia em mim, olha só para mim, não olhe para o homem,
para o homem e vai ficar pelo meio do caminho. Continua olhando só para mim, porque eu sou. É o eu sou que está falando para ti nesta noite. Continue olhando só para mim, porque eu sou o consumador, o autor e consumador da sua fé. Foi eu que te escolhi. Sou eu que te chamo de amigo. Sou eu que te escolhi para estar na minha casa, para fazer parte do meu reino. Mesmo diante da tua luta, da tua dificuldade, continue confiando em mim. Aleluia. Porque quando você continua confiando em Deus, você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Mas não pare de confiar em Deus. Temos que crer em Deus e confiar na sua salvação. Continue crendo em Deus. Continue lutando, perseverando. Que Ele diz: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Continue buscando ao Senhor, meu amado. Continue confiando que Ele vai te tirar dessa luta. Mas mesmo que você não saia dessa luta, Ele está preparando a vida eterna para você. Aleluia. Ele está preparando um lugar onde você não vai ter mais essa luta. É isso que nós temos que crer. Amém. Porque Glória a Deus. muitos deles que estão relatados na Bíblia, a maioria deles, se você conhecer alguém de Gênesis Apocalipse, que diz que teve boa vida, me mostre um profeta do Senhor, me mostre um homem, uma mulher de Deus que teve boa vida, que está relatado nesta palavra. Teve muitas vitórias, mas teve muitas lutas, teve muitas dificuldades. Quase todos tiveram mortes trágicas. Quase todos, no Novo Testamento, teve mortes que foram cortadas de cabeça. Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, foi apedrejado. E mesmo ele sendo apedrejado, ele fala: papai, perdoa eles, pai. Perdoa eles, que eles não sabem o que estão fazendo, pai. Imagine você sendo apedrejado, sabendo que você vai morrer, e pedindo a Deus que perdoe aqueles que estão fazendo isso contigo. É isso que nós temos que fazer, meu amor. Confiar em Deus. Continuar confiando que Deus vai mudar o quadro da nossa história. E a palavra de Deus diz: espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Como diz no Salmo 40, espera no Senhor. Espera no Senhor, meu amado. Mesmo que essa luta está demorando, mesmo que esse deserto talvez seja grande na tua vida, mas continue esperando no Senhor. Aleluia. Continue esperando que Ele vai te dar vitória. Glória a Deus. Continue esperando que Ele vai mudar o teu cativeiro. Ele vai virar o teu cativeiro. Ele virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Continue orando. Continue buscando a presença de Deus. Não desista. Amém. Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Eu vou trocar essa palavra, clama a mim. Trabalha para mim e eu responder-te-ei. E anunciarei coisas grandes e firmes que não sabem. Trabalha para mim. Deus está falando para você nesta noite, para mim. Trabalha para mim. Trabalha para mim. E eu vou anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Precisamos trabalhar para Jesus, meu amado. Clama a mim e responder-te-ei. Trabalha para mim e responder-te-ei. Trabalha para Jesus. Entrega a tua vida nas mãos de Jesus. E espere no Senhor. Espera no Senhor, confia nele, que Ele vai mudar o teu cativeiro. Aquilo que está difícil vai se tornar fácil. Aquilo que você acha impossível vai se tornar possível. Aquilo que você, o mundo, o homem está dizendo que você não vai conseguir, Deus manda te dizer nesta noite que você vai conseguir.
que essa vida de sofrimento vai passar na tua vida, mas precisa confiar. Você precisa confiar em Deus. Aleluia. Enquanto você não confiar em Deus, você vai continuar nesse deserto. Enquanto você não entregar as tuas vidas nas mãos do Senhor, você vai continuar nesse deserto. Mas no momento que você passar a confiar em Deus, 24 horas na tua vida, quando você começar a buscar a Deus todos os instantes da tua vida, Ele vai mudar o quadro da tua história. É preciso nós confiarmos. É preciso nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Porque só Ele pode mudar o quadro da nossa história. Amém. A palavra de Deus diz: não me entregues, versículo 12, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim. E os que respiram crueldade vão falar muita coisa de você. Vão levantar muitas falsas testemunhas contra você. Vão te perseguir muitas das vezes quando você colocar a tua vida nas mãos do Senhor. Quando você começar a trabalhar verdadeiramente para o Senhor, o teu inimigo vai te perseguir. O teu inimigo vai te perseguir, vai te levantar falsas testemunhas contra você. Mas o teu Deus é maior do que ele, para te livrar, para guardar a tua vida. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Confie no Senhor. Se coloque de pé, meu amados. Coloque de pé. Feche os teus olhos. Coloque a tua mão direita no seu coração.